Olá, esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos e hoje nós estamos aqui de volta, né, com a Juliana e o Matheus, o Cláudio. Matei, Por isso que eu confundi, o Cláudio. Vocês já tiveram aqui, né, vocês têm uma empresa chamada Evolução Inconsciente, né, cresceu, né, tem agora no espaço, então foi uma evolução consciente, né? Foi, adorei. A gente esteve aqui há exatos um ano atrás. Né? Foi que bem legal. Quando a gente começou, né? Foi aí a gente deu uma paradinha para, como diz o Ozzy, já viram aquele desenho do Sem Floresta? Já vimos. Tem o Ozzy que é o Saruê, né? Uhum. Aí ele fala assim, você tem que morrer para depois viver, certo? Então o podcast deu uma morrida para reviver, certo? Renascer, isso aí. Bom, eu vou deixar com vocês a nossa lembrança, enquanto vocês descobrem o que é, né? Imagino que vocês não sabem. Vai descobrindo aí, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Bom, o podcast Voz do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos, né? O Colégio Cognos é um colégio, daqui a pouco aparece aí, é um colégio com valores e princípios e valores cristãos, né? O que significa isso? O colégio não é uma igreja, né? Ele só usa os princípios e valores. Então aqui não tem missa, não tem culto, ninguém vai converter seu filho, você, nem ninguém ao cristianismo. Mas a gente aplica aqui o que a gente acredita. A gente trabalha com o sistema Mackenzie de ensino. O sistema Mackenzie de ensino ele é desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então são 150 anos de experiência na educação. É um excelente sistema, alinhado com a cosmovisão cristã e tudo mais. Se você é um cristão, tem teus filhos aí em idade escolar, é o melhor lugar para você colocar teus filhos, né? Você não precisa de reensinar o que o filho aprende na escola, em casa, porque vai contra os princípios que você aprendeu na igreja, na Bíblia, enfim. É um excelente lugar, um excelente ambiente educacional. Nós temos também robótica, temos o inglês bilíngue, que é na grade todos os dias, então os alunos têm inglês todos os dias, são 5 aulas por semana para cada turma, e a gente tem uma psicopedagoga também que dá assistência aos alunos, né? O aluno às vezes tem uma dificuldade de aprendizado, está com um probleminha, a nossa psicopedagoga, ela fica na escola o tempo todo dando assistência, isso é uma ferramenta maravilhosa para os pais. E o grande diferencial é que não tem custo nenhum para os pais. Então, só trazer aqui, vir conhecer a escola e fazer a matrícula. Nós trabalhamos também com a Azione, que é a empresa que cuida do nosso podcast, tá? Eles fazem aqui a captação de vídeo, edição e também das nossas mídias, né? Os vídeos que o colégio faz, é o Azione que faz, uma empresa muito boa, nós já estamos com eles acho que uns mais de 10 anos já. E os caras são bem profissionais. Bom, vamos lá então conversar aqui. Vamos ver se a gente conversa. Vocês têm vários assuntos, né? Inclusive uma palestra sua sobre movimento, né? Movimento, muito bom. Sim, foi bem legal mesmo. Rápida, né? Mas foi bem bacaninha mesmo. Porque a gente tem que se movimentar, ter atitude para as coisas acontecerem. Exatamente. Aquela história, ficar esperando, né? Aquela história lá Quem fica esperando as coisas acontecerem, o mundo não vem até você, né? Exatamente. A gente que tem que ir. Mesmo que quebre a cara, né? Você faz, quebrou a cara. E aí, frustração, né? Muda a rota, né? Exatamente. Muda a rota e faz de novo, até você acertar. Ou arruma, né? De repente, você está na rota certa com o veículo errado, né? Então, isso aí pode também fazer com que você demore para chegar onde você quer chegar, mas pode arrumar o veículo também, né? Não precisa necessariamente mudar a rota, certo? Sim. É isso aí. E muda a velocidade também, né? Muda tudo, né? Muda o movimento, né? É isso aí. Bom, a gente escolheu um tema para conversar aqui que é sobre a terceirização da educação, né? Então, hoje a gente vive num mundo digitalizado, né? Com redes sociais, etc. Então, a família em si, aquela forma de educação familiar, né? Que tinha pai, mãe, avô, avó, todo mundo morava ali pertinho e todo mundo conversava, etc. Hoje meio que desapareceu isso aí, né? E justamente por causa de celular, tablet, todas essas telas, né? Então, o que exatamente é essa terceirização de educação dos filhos? Ou seja, os pais pararam de se preocupar com os filhos e simplesmente delegaram isso para um terceiro, seja igreja, escola, rede social, influencers e tal. Como é que funciona isso e como resolve esse problema? Que na verdade é uma realidade, certo? Não adianta que não vou dar o celular, vou deixar meu filho preso em casa, ele não vai ter o videogame, não vai ter televisão, não dá, né? Você acaba colocando ele dentro de uma caixinha. Como é que resolve isso daí?
resolver... Acho que tá ligado um pouquinho ao comportamento, né? Sempre tá ligado ao comportamento, né? E tá ligado à evolução das gerações, né? Desde que a gente começou com a tecnologia, né? Um dos pontos que você já disse, o hábito das pessoas, o comportamento das pessoas foi mudando. A tecnologia foi trazendo uma rapidez na velocidade da informação e um foco maior nas ditas telas, né? Hoje a criança tem acesso ao celular desde que nasce. Sim. Enquanto a gente teve algumas gerações, tipo as nossas, né? Que transitaram entre o analógico e o digital. Então elas tiveram a experiência do analógico e aproveitaram o digital como ferramenta. E a gente tem as pessoas mais antigas ainda que hoje usam o digital para lazer. Tem a menor ideia que isso um dia poderia ter sido usado para ferramenta. Eles não sabem. E aí tem a questão do comportamento, de como ele mudou rápido nos últimos... É uma palestra nossa que a gente fala que o comportamento ele vai mudar muito mais nos próximos 5 anos. O comportamento das pessoas vai mudar muito mais nos próximos 5 anos do que ele já mudou nos últimos 10. Justamente por conta desta evolução tecnológica, né? Porque a gente vai se desprendendo um pouco do analógico. Então, esse exemplo que ele trouxe, por exemplo, das gerações, os baby boomers, que não são os que vieram logo pós-guerra. Os baby boomers somos nossos pais. Nós para os né? nossos pais, né? A gente está na geração X, nós dois, né? Depois vem a Y e a Z. E os millennials, e aí vem os mais novos. Agora já tem até o alfa e em 25, agora em janeiro de 25, vem o beta. Sério? Já Alpha, tem uma nova geração. Tem Alpha, então, os millennials, o alfa e o beta. E os baby boomers? Nós somos, então, X. Tá, beleza. Tá com quantos anos? Desculpa te 61. Tá na trave já, né? Tá na trave. Os baby boomers entre os baby boomers com os X. Tá na trave ali, ó. É o quê? Pós-guerra. Pós-guerra. Tá. Eu poderia ser baby boomer, né? Sim. É quando assim 64, né? Então... Tá ali, ó. Tá ali, então, ó. tá na trave. Tá na trave. Tá. Então, por tá exemplo, na transição. Vou usar o exemplo da minha mãe, por exemplo, que hoje ela tá com 75. Minha mãe usa o celular hoje para jogar joguinho. E para mandar uma mensagem para mim, para minhas irmãs, e ponto. Isso é a tecnologia para ela. Para mim, a tecnologia, eu, na minha geração, eu uso para me comunicar, eu uso para trabalhar e ponto. Para os meus filhos, é ferramental de que tem 25 anos. É tudo. Né? Para eu me adaptar um pouco o aplicativo do banco, que agora banco é tudo no aplicativo, né? De uns anos para cá, foi um custo, porque eu gostava de entrar no computador. Isso quando eu não ia no caixa eletrônico. Agora não, agora eu já uso tudo. Isso quando eu ia falar com o gerente, pessoalmente, sentava lá, marcava reunião, né? Então, essas novas gerações, eles perderam um pouco, vem perdendo a cada dia o contato físico, o sinestésico, né? No nosso sistema representacional aqui, da nossa formação, né? Algumas pessoas são mais visuais, elas se identificam mais aqui com o que é visualmente, né? Com planilhas, por exemplo. Pessoas mais exatas são geralmente pessoas mais visuais. Outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos. Então, na nossa família, a gente tem de tudo, auditivo, visual e sinestésico. E também tem geracional, o mais antigo, né? O nosso avô, nosso pai, nós, os nossos filhos, agora, muito em breve, os nossos netos. E aí a tecnologia ela vai avançando, e quem tá nascendo agora já tá no auge da tecnologia. Então, eles vão deixando um pouco esse contato, porque é natural, porque é mais rápido por aqui. Você manda mensagem, está resolvido, né? Aí você tem que falar com a sua mãe, o abraço. Tem um exemplo de uma amiga minha que fala assim, os meus filhos namoram pelo celular, sentados no sofá. Isso eu já vi. É bem engraçado. Fica um sentado curioso, do lado né? do outro, batendo papo. E assim, vocês não vão conversar, mas a gente está conversando. É isso mesmo. Mas como assim vocês estão conversando? Hoje a minha secretária, nossa assistente lá, ela mandou uma mensagem, eu pedi para ela mandar uma lista, ela mandou pelo WhatsApp, né? E ela senta na minha frente, só que ela mandou em impresso, né? Uma imagem. Aí eu ali no WhatsApp mesmo, né? Manda em texto, né? Ela sentada na minha frente. Mas eu fiz para zoar, né? Mas enfim, mas é isso mesmo. E aí o que acontece? Mas aí, voltando aqui para a pergunta, né? Que essa terceirização, né? Então, e aí o que acontece é que começou a se exigir dos pais uma dedicação maior para tirar o cara da telinha. Então, o que é mais fácil?
tô na bagunça, tô a casa tá bagunçada, tá uma gritaria, não sei o quê. Dá um celular para a criança, tudo paz e acabou. Tá resolvido o problema. E a gente foi acostumando, na maioria das vezes, a deixar esse assunto um pouco de lado, já que está funcionando ali. E aí vem o grande perigo, porque o que está entrando pela tecnologia está entrando de forma aleatória. Sim. Não está entrando de forma gerencial, né? Eu até trouxe uma definição do Google de educação, né, que é curiosa, né? Educação é um processo de ensino-aprendizagem que visa o desenvolvimento integral do ser humano. Beleza, show. É a prática social que envolve a transmissão de conhecimento, valores, hábitos, costumes de uma geração para outra. Sim, educação, aí educação a gente exatamente. Então, agora não é escola. Não é escola. A gente abriu o leque para um monte de coisas. Quando você fala de conhecimento, tudo bem, tem conhecimento técnico, sim, você vai aprender na escola. Exatamente. Todo o resto, se você não alinhar com quem você está terceirizando, você não vai estar levando a sua geração adiante. Os seus você valores, está criando uma geração inerte. Como é que você terceiriza valores? Como é que a criança entende, o teu filho entende os valores da família? Cultura é uma coisa que a gente não é uma questão de manual, né? É aquela pessoa que serviu à guerra, que tem filhos, tiveram uma educação mais rígida, faz parte daquela cultura, daquele modelo daquelas pessoas. Sim. Não tem certo ou errado. Exatamente. Tem o resultado. Né? Exato. O resultado. Tem pessoas que fazem o inverso do que aprenderam porque julgavam errado e vão ensinar diferente. O fato é, a responsabilidade disso é de quem? Eu posso terceirizar e deixar tudo à vontade? Ou será que eu, como papel de pai, papel de mãe, eu tenho uma obrigação de criar um ser humano segundo os meus princípios, tá certo? Não se discute isso, exatamente. Né? Segundo os meus princípios, segundo a minha cultura, etc. E tal. Então, a terceirização disso hoje, para mim, acontece muito por uma questão de facilidade. Facilidade, não vou dizer preguiça, porque não é isso, né? Mas de facilidade, de repente, os pais de hoje não estão se sentindo mais tão capazes de passar essa questão de valores, porque já não tiveram tanto dos pais, e isso vai degradando. Exatamente. E aí você prefere confiar num terceiro para fazer isso, eventualmente, mas que não seja, por exemplo, uma babá, né? Que é uma coisa você colocar aquela criança, aquele adolescente dentro de uma instituição que tem os seus valores definidos e que você acompanha com isso, e outra coisa é você deixar a educação por conta de um terceirizado 100%, que não está, de repente, nada alinhado com a tua forma de pensar. E muitas vezes também acaba que, por ser um terceiro, o exemplo que ele deu, existem as babás que acompanham as gerações, né? Tem babás que trabalham na casa da família há 20 anos, 25 anos, já faz parte da família. Começam a cuidar dos filhos dos que elas cuidaram, né? Mas também existe o que flutua. Então, você fica 2 anos com uma babá, 1 ano com outra babá, outro ano com, né? Porque algumas também não se encaixam. E aí, como você terceiriza mas no caso a tua aí, educação nesse ponto? Terceirizar para uma pessoa que cuida, ela chega a ser considerada assim como terceirizar ou realmente tirar a criança de dentro de casa, colocar numa instituição, por exemplo, que passa o período inteiro, aí tá porque você colocar uma babá dentro de casa, né, alguém que cuida, né, ela chega a influenciar muito. Depende da sua presença. Depende da sua presença. Quando você está presente, né, o teu filho vai passar por uma fase, desde que foi concebido, uma fase de pegar o hardware em branco e carregar com informação. Sim. Ele vai fazer isso até 9, 10, 0 aos 12 7 anos é quando cria a identidade. Onde ele vai formar a identidade baseada no que ele está vendo de mundo. Se você deixou o teu filho com a babá para ir jantar, com a esposa, voltou, coisa. Tá. Né? Agora ela criar... Agora, se ela está todos os dias lá, você está trabalhando, esse filho está aprendendo tudo que a babá está fazendo, está aprendendo tudo que aquele ambiente está criando. Positivo ou não, às vezes é até melhor, tá? Não é que isso leva para o lado errado ou não. Às vezes é até melhor, às vezes a pessoa tem uma índole completamente diferente, até da sua, como pai. E ela cria está ensinando valores muito interessantes. Um valor muito importante para o seu filho. Não estamos falando se está certo ou está errado. Estamos falando o que seria a terceirização e os seus riscos, né? Então, essa fase em que ele aprende um monte de coisa que vai balizar a personalidade dele, o caráter, né? É onde ele vai aprender os seus valores, é onde ele vai aprender os costumes daquela
da cultura da tua família, onde ele vai aprender os valores familiares muito importantes. Hoje em dia está muito perdido isso, falar que família não importa, família é um negócio que eu na minha cabeça não entra. Não entra você dizer que o que você aprendeu culturalmente na sua família não importa, que o que importa é que de repente o Estado está falando, não me entra na cabeça. O Matei trouxe o exemplo da guerra, né? Porque eu vou falar, o pai dele serviu a Segunda Guerra Mundial. A educação dele foi muito rígida, né? E foi assim que o pai dele talvez tenha aprendido com o avô, que também era italiano, que também passou por uma guerra. Um na Primeira Guerra Mundial e o outro na Segunda Guerra. O outro na Segunda Guerra Mundial. Então ele vem com valores muito fortes, assim, né? E aí, isso não significa que ele não seja uma pessoa amorosa. O pai dele ensinou a amar daquela forma, né? E hoje ele é rígido com os nossos filhos. Não tão rígido quanto foi o pai, mas não é um julgamento isso. É outros caminhos. Outros caminhos, né? Mas os princípios, os valores são os mesmos. Então, aí são coisas diferentes, né? Princípios e valores e aquele tripé lá de hierarquia, respeito e disciplina. Disciplina. Você pode fazer tudo isso sem precisar de humilhar. Não, de jeito zero. Não precisa nada. Então, aí o pessoal confunde. Então, amor com permissividade e esquece essas três coisas, né? Com falta de respeito, falta de disciplina e falta de hierarquia. O pai é um amigo, a mãe é uma coisa que não tem nada a ver com rigidez. Sim. Nada a ver. A disciplina tem a ver com respeito. Então, tipo, eu não tinha medo do meu pai. Eu tinha respeito pelo meu pai. Porque a história de vida dele era muito pesada. Eu não entendia metade das coisas que aconteciam, honesto. Entendo hoje, né? Com 50 anos de idade. Na época, com 10, 12 anos, não entendia nada. Agora, quando ele vinha e contava uma história dizendo que ele, com 17 anos, começava a ouvir a sirene das bombas caindo. Aí, ele era convocado para ir lá retirar as bombas que não haviam explodido. Bombas não é que nem hoje, né? Computador, explode. Não. Tinha as espoletas na ponta, ela caía, batia a espoleta no chão e explodia. Às vezes a espoleta falhava e ela entrava na terra e ia embora. Então, onde caiu a bomba, não era onde ela estava. E aí ia lá ele, né, com a equipe, cestinha, descia no buraco, começava a cavar até chegar na bomba. Quantas vezes ele contava a história que ele dava uma retada, martelinho, ele falava até o modelo do martelo. Martelinho de ferro, com a ponta de ferro, uma ponta de um lado e o gancho no outro, e ele tinha que ficar lá. Martelinho pequeno, porque se fosse grande, ele podia explodir a bomba com a marretada. E ele está lá, daqui a pouco ele acha um pé. E puxa um pé, é o pé de alguém. Que morreu esmagado, não morreu porque a bomba explodiu. E continua. Daqui a pouco ele vem um pim, bate na bomba. E de vez em quando ele está lá debaixo do buraco, começa a sirene, outro bombardeio. 17 anos de idade. Aí, quando você está lá ouvindo uma história dessa, você pensa, ficção, né? Ficção. Daqui a pouco você vai ver um filme, Exterminador do Futuro, né? Ficção. E aí você começa a cair na real que aquilo foi uma realidade. Aí você fala, hoje, né? Não na época. Na época não pensava isso, né? Você fala hoje. Que tipo de carinho, que tipo de afeto um cara desse consegue dar para alguém? Ele não teve essa ferramenta. A ferramenta dele foi com 17 anos cavar bomba. Sim. Né? Então, só que o exemplo de vida marca, né? Você começa a criar respeito por esse cara, desenterrou bomba já. Né? Aí você vem outros exemplos de guerra, outros exemplos de situações de vida que ele se salvou, quando ele veio para o Brasil, enfim. Você começa a ver uma história de vida que vai te dando cada vez mais respeito pelo contexto. Né? E aí, quando o cara conta uma história dessa, você está presente, porque os pais de hoje, às vezes, não contam histórias da vida, do trabalho dele, o cara não sabe nada. O cara não sabe nem quem é o pai, às vezes. Meu pai é um diretor da multinacional. O que ele faz, o que ele fez, o que ele não sabe. Né? Ele está sempre ausente. Do que ele brincava. E aí, esse aspecto faz com que você comece a colocar coisas no teu cérebro e fala, o que vem dele eu preciso avaliar, eu preciso internalizar. O que vem dele está sempre certo. E isso acontece até os 12 anos, 10 anos, 11 anos, depois você começa a questionar. Sim. Aí você começa a ver se o que ele está falando, se o que ele está contando, se o que a mãe está falando, se o que a mãe está contando, é verdade. Aí você fica introspectivo, para de avaliar, tanto que é a fase que a gente fala dos filhos que eles parecem que não estão nem aí para você. E não é. Eles pararam de questionar, agora eles estão avaliando se o que você está falando é verdade. E é inconsciente. Né? É inconsciente. Né? E eles passam boa parte. A gente
A gente tem um case de sucesso dos 2 filhos, porque realmente 2 pessoas que a gente hoje admira demais, né? Admirar um filho é um negócio bacana pra caramba, né? E hoje a gente olha e fala, cara, dos 12 aos 15 anos, 16 anos, esses 2 pareciam estar com um tampão no ouvido. Nossa, como eu falava. Tampão no ouvido. Eu falei, mas eles não me ouvem. Eles não estão me ouvindo. Eles não falam. A gente fala. Eles não estão fazendo isso. Eles estão pegando tudo que você está falando e vendo se você faz. Se você é o exemplo, né? O cérebro precisa da confirmação, que é a fase da confirmação, a fase do porquê. Por que isso? Por que aquilo? A fase da confirmação. Se aquilo que você está fazendo, você está falando, você não está fazendo, ele vai deletadamente. E ele não vai fazer. E aí, olha só como é importante isso tudo, a presença, dentro do contexto de educação. Porque você, às vezes, não está sentando com ele para ensinar uma matemática porque você tem facilidade. Mas você está ensinando coisa de vida. Os filhos de hoje vão numa entrevista de emprego acompanhar dos pais. A gente estava numa reunião ontem, onde os filhos levam os estagiários, levam o pai junto. É assim, não tem condições. Exatamente. Não tem autonomia nenhuma. Estruturação, não teve estrutura. Então Cadê sua identidade aí? Essa transmissão de valores, de cultura, etc. e tal, só acontece nesse ambiente. Senão, você vai pro risco, que é aquilo que eu falo, né? E aí você vai pra tela, você vai pra influência dos amigos, você vai pra influência da... A escola, eu acho que o papel da escola, ele, além de ter questão de ensinamento, né, de conhecimento, ela acaba tendo valores... Acolhimento, né? Acolhimento, tem uma série de outras coisas, por isso que você precisa alinhar, né, a escola que você quer de acordo com os ensinamentos que você quer. Hoje você tem escola pública, você tem escola cívico-militar, que está surgindo aí, boa, ruim, questionável. Você tem as escolas com visões mais religiosas, você tem as escolas com visões mais tradicionais. Você tem que alinhar com os seus valores. Se eles estiverem ok, isso vai virar um parceiro e muito forte. Muito forte, porque aí vão os 2 falarem a mesma língua. Quando você terceiriza desse ponto de, não quero nem saber, a escola que cuida. Quando eu ouço falar que a escola é responsável pela transmissão de valores, pela transmissão de cultura, eu falo, mano, não é, né? Não é como a escola foi na tua casa ver como é que você se comporta lá, para saber se você está transferindo a cultura certa. Né? Contato com o familiar, contato com o avô, contato com os irmãos, a harmonia familiar, né? Então, esse ponto da terceirização é que precisa ficar muito ligado. Agora, a tecnologia em si, o celular, etc e tal, deveria ter facilitado as coisas. E 2, não necessariamente é isso que atrapalhou, ele é só uma ferramenta, certo? É uma ferramenta. Que, se bem utilizada, resolve muita coisa na sua vida. Agora, ela te distrai também, né? Não, com certeza. Mas ela não deveria ser... Porque o pessoal fala, não, nós estamos terceirizando, porque o mundo está desse jeito por causa de telas. Mas aí é muleta. Tudo bem, é também um pouco, mas na verdade não é bem isso, né? É mais a própria pessoa que não tem valores, não tem história. Uma coisa que você mencionou, né, sobre essa situação da guerra, né? Que o seu avô... Meu pai? Seu pai da segunda. Eu sou filho de um pai velho, né? Meu pai me teve com 45 anos. Nossa. Então, eu praticamente quase pulei uma geração, né? Porque eu não tive... Meu pai não é baby boomer, né? Meu pai não, seria, né? Seria. Mas ele esteve presente na guerra. Então, a gente falou, acho que você mencionou, né? Que hoje o pai vai contar. Ele é o quê? Presidente de uma empresa, etc. Então, quais são as coisas que as pessoas alcançam, as conquistas que eles têm para compartilhar com os filhos? Exatamente o quê? Mais seguidores, virei influencer, eu sou famosão, é isso aí, porque você não tem, primeiro ninguém vai para a guerra, não tem mais aquelas dificuldades de trabalhar na roça e coisa e tal. Né? Eu vou na casa, meu pai mora numa chacrinha, né? Então ele tem lá a plantação, aí ele corta cana, planta cana, corta, faz a garapa, depois faz café de garapa e tal. Não, delícia. Planta banana. Olha a cultura aí. Então, e o pessoal não tem isso. Então, então, exatamente, como é que vai resolver? Porque... resgatar, né? Resgatar isso. Resgatar a sua origem. Resgatar um pouco da ancestralidade. Pois isso não vai resgatar, eu acho. Né? Porque o pessoal está nascendo, o mundo está mudando e tal, mas então é um negócio irreversível, vocês acham? Não. Eu não acredito. Eu não acredito também. Eu acredito que
Fato. Não, até porque eu acho que o próprio desenvolvimento humano mesmo, ele traz as memórias genéticas, né? E a gente busca o contato. Em algum momento o sinestésico está funcionando ali, né? O tato, o cheiro, a o gente, olfato, né? Mas esse pessoalzinho. A geração também, porque não tem como. Isso é sentido, é biológico, né? Biológico. Então, cabe, eu acredito, que cabe aos pais hoje policiarem um pouco ali até onde a tecnologia é uma distração, é uma ferramenta de trabalho, né? É a sua atitude, é o movimento, é o que eu estava falando ontem na palestra que você assistiu ali comigo. Os pais têm que se movimentar para que os filhos saiam dessa inércia ali, vou dizer, né? Tem aquela frase, né, que gerações fortes dão conforto para que crie gerações fracas. Exatamente. Né? Que vão sentir isso. E aí vão tirar esse conforto para gerar gerações fortes. Então, é um ciclo. Esse ciclo vai continuar acontecendo. A própria tecnologia vai ajudar. Porque a própria tecnologia vai trazer mais humanidade para a tecnologia. O controle da tecnologia, uma hora vai acontecer. Eu não gosto de nem sonhar em falar em controle de mídia, etc. e tal, mas uma hora ele vai acabar acontecendo de uma maneira positiva. Não para filtrar, mas para não deixar também do jeito que está, tudo aberto, né? Para as pessoas se identificarem com alguém na internet. Depois a gente fala por que as pessoas se identificam com alguém na internet. E começa a adotar aquilo como padrão. Tipo, ser um cantor de funk, não tem a ver com o estilo de música, é mais legal. Aliás, desculpa, vou trocar isso. Ser um cara poderoso morando na favela, porque eu sou amigo de traficante, é mais legal, cria mais status, cria mais... como é que fala? Adrenalina, né? Do que você seguir um caminho de trabalho, conquistar por outros caminhos, etc. e tal, ser diretor da empresa. Isso tudo tem a ver com a facilidade, tem a ver com a forma que você chega nisso, tem a ver com o culturamento, etc. Isso vai fazer uma barriga para baixo. Daqui a pouco, alguém precisa mudar. Alguma coisa vai mudar. E a tendência é retomar um pouco, né? Vai para o extremo, volta para o outro, vai para o extremo, volta para o outro. Como é a temperatura, como é todo no mundo, né? Você tem o exagero por um lado, daqui a pouco você volta, equilibra de novo. Então, eu não acho que é um caminho sem fim, eu acho que é uma volta. Só uma vai acontecer uma volta. Mas você acha que essa volta acontece como exatamente? Porque, olha, veja só, a gente vê a conversa dos jovens, né? Então, você pergunta para eles o que é uma pessoa de sucesso, qual que é o seu padrão, né? Então, é aquele cara, o influencer, o traficante, o jogador de futebol que comprou uma Porsche, tem uma Macan, né? Uma Lamborghini, está nas festas e tal. Então, para ele, se você não é isso... Ok, você é pai só, beleza, né? Uma pessoa mais velha, mas você não alcançou nada. Exatamente. Porque eles estão visualizando que ter sucesso, ter poder, é ter coisa materializada, né? Objeto físico, né? Então, um bom carro, um bom celular, você ser alguém... É bom não, é exagero poder, mesmo. Né? Exagero. iPhone, então eu queria falar ostentação. É ostentação, né? Tem que ser Porsche, tem que ser... Então, gente, mas esses são os valores mesmo que estão dentro da gente, né? Não são. Então, definitivamente não são. Eu também acho que não. Inclusive, citando a Bíblia, né? Que a gente sabe que é cristão, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Jesus disse, né? Você não mede uma pessoa pelos bens que ela possui. Ele já falou isso, você não mede. Exatamente. Isso precisa ser enfiado na cabeça das crianças. Não dá para medir alguém por causa disso. A pessoa por dentro é um vazio, né? E isso aí, e eles estão medindo. Agora, eles estão medindo o sucesso por isso, né? A sua conquista pelo bem material, e não é mesmo. A gente já tem exemplo de como essa virada vai acontecer, porque o que está acontecendo muito é que está indo todo mundo para um balaio só. Está indo todo mundo para esse mesmo modelo. Mas alguns não estão indo. Então, a gente fala da geração Z, a gente fala X, Y, Z, né? Tá ruim. Não, é que o meu pai enroscou no fio aqui embaixo. A geração X é aquela que, quando recebe uma ordem, né? Tipo a gente, né? Quando recebe uma ordem, a gente agradece porque entende que aquilo é um apoio para chegar num objetivo e vai para frente, né? E até agradece o cara. Obrigado, cara. Valeu. No nosso caso era o chefe, né? Era o chefe, né? Faz isso. Legal, vou fazer isso mesmo, porque isso vai resolver o problema. Tá? Você fica até animado, né? A geração Y, se você deixar ela quieta num canto, é até capaz dela fazer.
Agora, se você cobrar, ferrou. A Z. Né? A X. A Z. A X. X é nós. A Y, a Y. Eu confundo todos. A Y é aquela que... É só se você... seguir o alfabeto. X, Y, Z. A Y é aquela que se você deixar ela num canto, ela até faz. Ela faz. É capaz até de sair alguma coisa de lá. Se você pedir para ela, se você der uma ordem, ferrou. Né? Agora, a Z, se você não pedir, ela não faz. Se você pedir, ela se ofende. Então, ela tá numa... Pior que é mesmo, né? Ela tá nesse balaio onde a grande maioria tá. E eu tô tendo... E aí é comunicação agressiva. Tudo é comunicação agressiva, tudo é culpa do outro, tudo é enfim. Pior que é mesmo. A culpa, a responsabilidade é sempre do terceiro, né? Nunca é dela. E aí vem algumas surpresas que aconteceram, tanto no nosso ambiente familiar. Eu estou prestando serviço para uma grande empresa, uma empresa que tem várias consultorias lá dentro, e tem uma consultoria específica que trabalha com muita geração Z. E eu estou trabalhando direto com eles. E me parece que é outro universo, é outra camada, né? Assim como a gente fala dos nossos filhos, não querendo enaltecer e tal, mas assim como a gente fala com os nossos filhos, que a gente acha que eles são diferenciados, mesmo sendo geração Z. Todo mundo acha, viu? Todo mundo acha. Todo mundo acha. Mas eu tenho orgulho. Não, os meus são da geração Z, mas são diferenciados também. São. E aí a gente começa a medir resultado, né? Porque aí a gente fala, eu acho que é diferenciado nesse ponto, né? Seria de qualquer forma, né? Mas a gente começa a medir resultado. As conquistas que eles têm com 20 e poucos anos de idade, os cargos que eles ocupam nas empresas, as empresas que eles estão, empresas grandes, né? No Zendesk, estão no Itaú, então chama atenção, né? Essa molecada que eu falo, tudo Visagem, uma empresa gigante. E aí você olha e fala, o que será que tem de diferente nessa galera? Porque é uma galera tipo a gente. É uma galera que tá lá, quer fazer, quer aprender. Quer acontecer mesmo. Sabe? Aí você começa a avaliar a proximidade que essas pessoas têm de família, valores familiares. Raízes, né? Sabe? Raízes, cultura familiar. Você começa a falar, um é de Goiás, outro é do Sul, é uma pessoa de várias cidades, e você olha, esse fim de semana eu tenho que ir, eu vou na casa dos meus pais, esse final de semana, um contato com a cultura familiar. Além das escolas, óbvio que tiveram escolas boas também. Então, vai existir uma camada, ainda é fina, mas vai existir uma camada que vai puxar para cima. Porque os outros vão se espelhar. Os outros vão olhar para cima e falar, caramba, eles estão iguais a gente, aprendendo as mesmas coisas, por que eles estão numa posição, num patamar melhor, e a gente está aqui? Por que a gente está aqui no celular, com a cara enfiada no celular? A única coisa que a gente faz é acompanhar TikTok, esperando a coisa acontecer. Né? De novo, movimento. E tem esse movimento muito forte hoje nas empresas, que isso vai ajudar muito, que é essa preocupação com a saúde mental. Essa preocupação com a evolução mental das pessoas dentro das empresas, né? Mais felicidade no trabalho, as pessoas não serem tão inertas do jeito que são, né? Colocaram burnout, né? Aí você fala, mas espera aí, isso aí já estamos falando de uma doença atual, uma doença que atinge a todo mundo, é verdade. Eu já tive 2 burnout. Burnout é excesso de trabalho. Burnout é cair-a-chave. Caiu a chave. Vem cá, fala sério. Olha, eu sou da área de sistemas, né? E eu virava à noite para entregar o sistema, não tinha burnout nenhum. Eu tava louco para entregar o sistema, 3 dias virando noite e não tinha burnout. Não vai te afetar. Por que tem burnout hoje? Porque não te afeta. Você é da geração que não te afeta. Você gosta de receber ordens, você gosta de trabalhar, você gosta de entregar. Você gosta de entregar resultado. Quando você pega na geração que não está acostumada a receber ordem, tudo vira pressão. Tudo vira pressão. Tudo vira, ai meu Deus, minha vida é um inferno. O que a pessoa tem que fazer? Estudar, trabalhar? Estudar, trabalhar, viver, né? E tá fácil hoje, né? 24 horas no dia, né? 8 horas você passa no trabalho, 8 horas você passa no lazer, com família, enfim, lazer, e 8 horas você passa dormindo, né? São 24 horas, né? A gente teoricamente tem que funcionar assim. Geração eu trabalho X é quase assim. 16. A Z é 8 dormindo e 24 se divertindo. E as outras 16 se divertindo. Mas eu, apesar de também ser geração Z e estar acostumada ali, recebi uma ordem, eu também eu trabalho por resultado, porque para mim o resultado é a conquista, né? É o sucesso que eu obtive ali. Eu tive burnout o ano passado, no 23, a gente está em 25, 24, eu tive em 23 2 burnouts de tomar medicação tudo mais. Ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Não era pressão
do que eu tinha que entregar de resultado, e sim o tóxico da coisa ali, entendeu? Com pessoas me diminuindo, com pessoas me humilhando. E aí valores muito cruzados, totalmente errados. Uma empresa que não alinha cultura, por isso que hoje ficou importante isso, uma empresa que não alinha cultura, não alinha propósito. Então você tem um cara que pensa de um jeito, outro que pensa de outro, outro que pensa do outro, as pessoas vão ficando... todos vão ficando se sentindo num clima ruim, né? Todos têm a sua opinião, né? O que está certo, né? Tem o seu mapa interno, né? Estamos falando muito de valores aqui. E tudo bem eu não concordar com o seu, só não pode faltar o respeito, né? Então, a gente está fazendo um projeto juntos. A gente tem o mesmo objetivo, entregar aquele projeto, entregar aquele trabalho. Tá tudo bem que você pense desse jeito e eu penso desse outro jeito, mas o nosso objetivo comum aqui é chegar nesse lugar. Então, a gente tem que entrar num acordo. E aí, quando você está num ambiente de trabalho que não existe flexibilidade de uma das partes, né, principalmente, aí uma só fica flexível, e a outra não. E é um top-down, né? Que aí você não tem hierarquia bem definida, você não tem papéis e atribuições bem definidos. E aí as empresas, elas falam muito assim... de ter essa consciência, né, de trabalhar muito a saúde mental, e é tudo para fora, né, greenwash que a gente fala, né, é tudo para fora, é só para do lado de fora tá tudo bonito, a empresa aqui tá tudo maravilhoso, do lado de dentro aquele furunço, né? A empresa do LinkedIn, né? Tudo furunço. Venha fazer parte da família empresa, né? Então, e os bastidores são assim, aí explicando para você como que é o burnout, no meu caso foi abrir a geladeira e não sabia nem o que tá dentro, não vi o que tava dentro da geladeira. Era literalmente... Sim, desligou a minha chave. Tô com fome, vou almoçar. Eu vou botar o arroz no copo. Pus no copo. Sim, não sabe o que você está fazendo aí. É uma espécie de ataque cardíaco no cérebro. O que acontece, né? Os pulsos nervosos se embaralham. Começa a se perder. É uma espécie de ataque cardíaco. E não dá para fazer isso, porque já se fazia isso no passado, né? Dá choque, né, mano? Pra zerar, né? Pra parar. O coração bate mais rápido, você fica com a ansiedade super elevada. E aí você fala, caramba, Juliana, mas você trabalha com autoconhecimento há 15 anos e teve uma crise, você não sabe se controlar? Não é assim que funciona. Eu sou um ser humano como qualquer outro, né? Sim, eu tenho ali a minha consciência mais elevada, eu trabalho desenvolvimento humano e tudo, sim, e olha só o que aconteceu comigo. Né? E é legal de falar, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Isso não me diminui como profissional, como treinadora comportamental, nem nada. Eu até acho bom falar, porque outras pessoas têm que saber. Experiência, né? Como é que você saiu disso, por exemplo? Né? É uma experiência. Né? Para eu sair disso, eu tive que ressignificar muitas coisas. Sem sair do ambiente. Na hora que você fala, abandona o ambiente, não quero ficar mais aqui. Por isso que a gente fala que não existe profissional ruim por causa disso. A gente acha que fala que existe profissional no lugar errado. Profissional? No lugar errado. Não existe profissional ruim. Profissional no lugar errado. Se o aculturamento daquela empresa não é para você, vai para uma empresa que o aculturamento corresponde à sua forma de pensar. Você não é um profissional ruim. Só que para aquela empresa, a forma de trabalho não funciona. É simples. Quando o burnout foi recentemente, agora que tem a NR1, né, que é a nova norma, né, agora em maio, que é uma norma que fala sobre ações para bem-estar emocional dos colaboradores, incluíram o burnout como doença de PCMSO, né? Doença ocupacional. Tá lá. Então, não é mais uma fantasia de que burnout é só de alguém que não está mais a fim de trabalhar, né? Não é isso. Sim. Agora, voltando aos valores, vai ter gente que vai usar o burnout de muleta, né? Aí começa. Aí também vamos ter outro lado, né? Vai ter os que vão se aproveitar, né? Então, a gente não pode ficar falando, né? Na minha época era assim, era assado, é complicado isso aí. Não encaixa mais. Não encaixa mais. Mas é difícil a gente engolir certas coisas, né? Então, eu já vi um meme aí na internet, que não é meme, na verdade é um post, né? Que diz que a geração de ferro tá indo embora, aí mostra assim, o pessoal mais idade dos baby boomers e tal, já indo embora, e agora tá essa geração Z, X, W, Alpha, Beta e tal. E que eles... Porque o pessoal era de ferro mesmo, não tinha isso, entendeu? Aguentava, tinha lombo de grosso, né? E a gente precisa disso aí. Então você falou, né, que tem uma esperança, que tem algumas pessoas que mesmo nessa geração estão chegando lá. Então, esse vale que a gente passou é porque ainda tinha muita gente do passado, né? Que ainda segurava um pouco, e o pessoal novo, beleza, tá tudo funcionando, agora é com eles, é com a geração que é de ferro, tá indo embora, sobrou na mão deles. Não vai rolar. Vai ter que ter essa geração que vai salvar. Que vai salvar, que é aquele pessoal que
que se pegou destacou, os valores dessa geração que você foi. Que trouxe isso. Porque também tinham essas pessoas na nossa geração. A gente também, hoje, a gente gosta muito de classificar, né? Mas também tinha essas pessoas na nossa É que geração. hoje tem essa mídia social. E eu queria falar isso, Você João. espirra, tá todo mundo sabendo. É isso, exato, antes não tinha a internet exato. que colocava tudo no... Sabe? Agora... Sabe quando você ouve falar, mas hoje o índice de homicídio, blá, blá, blá. Cara, já tinha. antigamente alguém matava alguém, jogava no meio do mato. Acabou. Acabou. Ninguém ficava sabendo. Exatamente. Sumia gente pra caramba. Os caras morriam com 40 anos, de velho. Então, tinha muitas coisas que aconteciam há tantos anos atrás que a gente falava, hoje em dia tá tudo diferente. Tá diferente, tá de formas diferentes, mas as coisas também aconteciam na nossa época, também aconteciam na época dos nossos pais. Sim. Imagina você ter uma cultura de criação em algumas regiões do país, no nosso país, em que o pai, antes de entregar a filha para o marido, ele tem o direito de estrear, né? Vamos dizer assim. Tem o direito, onde já se viu? Pai, filho. Isso era cultura. Né? A gente quando fala de escravidão, se tinha escravo desde a época grego, quando um povo colonizava o outro, virava escravo. E aí você fala, eram escravos de trabalhar, quebrar pedra? Não. Muitas vezes o cara precisava, um romano lá, que escravizava um outro povo lá, precisava de um doutor, precisava de um professor, e era esse cara que vinha dar aula para o seu filho. Né? Então não era um escravo só de quebrar pedra, era um escravo de várias naturezas. Então a gente vai olhando e fala, esse nosso contexto histórico de escravidão, etc e tal, isso acontecia desde o início, desde lá do... Não, com certeza. Desde o Egito lá era escravo lá. Os caras falam, não estamos falando aqui se é certo ou né, errado, né? Estamos falando de história. Zero fala disso, é questão de história. Porque vão escrever aqui embaixo no comentário, né? Homossexualismo é coisa moderna. Não é. Gente, vai na Grécia. Na Grécia, lá natural, nas festas gregas lá, era só... sempre foi instinto humano essas coisas. É tão natural que se você pega lá a lei que Deus deu para Moisés há 3.500 anos atrás, já falava sobre esse assunto, né? Não tem coisa muito natural que hoje parece que é uma coisa nova do mundo. Não é. Sempre existiu, sempre vai existir. Sempre vai existir o cara contra, o cara a favor. Sempre ter isso. Assim. Mas hoje é aquilo que você falou. Hoje deu publicidade. Exato. Caras, hoje dá publicidade. Cuspiu, apareceu na internet. Exatamente. Vai lá dar sua opinião. Você sabe que vocês me fizeram lembrar uma coisa agora que quando eu era menina, atrás do bairro onde eu morava, tinha um riozinho assim. E toda vez que caía uma chuva mais forte, aquele riozinho transbordava e alagava as casinhas dali, né? Era sempre assim, todo verão, aquelas casinhas ali estavam sempre alagadas, e eu lembro da minha mãe falar, ainda bem que a gente mora na rua de cima, que a água não chega até aqui. Eu lembro da minha mãe falar, eu devia ter uns 9, 10 anos. E esses dias caiu essas chuvas, que a gente tá no verão, né? Caiu essas chuvas e eu vi bem a rua. E aí foi bem a rua na televisão, né? Passando. Por que a enchente? Não sei o que. Eu falei, caramba, gente, eu tenho 49 anos, faz 40 anos que essa rua alaga. Tá enchendo ainda. 40 anos que essa rua alaga, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, imagina. Hoje, a notícia correu assim como se fosse um super absurdo, né? Porque até, de novo, vamos voltar. O sensacionalismo, a mídia, o que dá Ibope, o que não dá. Notícia ruim da Ibope. Notícia boa não dá. Desgraça da Ibope, né? As pessoas precisam... Não, era isso também, né? Tinha aquele programa Aqui Agora, né? Tinha Aqui Agora. Meu Deus, O Notícias Populares, vamos voltar mais tempo. O jornal Notícias Populares. Que espremia e saía sangue. Saía sangue, né? NP, né? O pessoal nem sabe o que é jornal. Não sabe. Jornal, gente, é um negócio assim, de papel. Explicar, né? Onde via impresso e tudo estático, né? Isso aí. Nada Não mexia. tinha... Não. Arrasta pra cima, tudo estático. Você tinha que virar... Era preto e branco, depois que veio o jornal colorido, né? Na primeira página. Na primeira página só. Né? Preto e branco soltava tinta na mão, onde você punha. Caderno de emprego. Jornal, caderno de emprego. Procurava no Estadão, classificado Estadão. E aí você fazia o quê? Tinha que telefonar no telefone fixo. Isso, para marcar a entrevista. Vai no orelhão, compra ficha na banca isso aí, de jornal, vai no orelhão, liga, fica na fila, porque tem um monte de gente na sua frente. E aí dava uma briga, né? O cara ficava na... Ligava e fechava o horário. Horas, e a pessoa namorando no celular. Nossa. No telefone. No orelhão. Me lembro dessa época aí. Essas facilidades todas foram provocando uma banalidade em algumas coisas. Né?
É isso que acaba acontecendo. Ficou tudo muito banal, né? Eu lembro uma vez eu cheguei em casa, a gente morava num apartamento, a gente foi morar numa casa. E eu cheguei em casa e o Lucas estava com o joelho inteirinho ralado. Inteirinho, assim, de cabo a rabo. Aí eu olhei, o que foi aí? Eu tava andando de skate aí na rua e perdi o controle e me arrebentei no chão. E eu comecei a dar risada, né? E ele não entendendo nada porque eu tava dando risada. Ele falou, você tá rindo porque eu me machuquei? Eu tô todo machucado. E eu moro orgulhoso, velho. Eu tô rindo porque você tá brincando na rua. Olha, é mesmo. Porque não tem isso. Não tem isso mais hoje. Você hoje cairia no skate do videogame e não saberia o que isso significa. Agora você caiu no skate real, skate ou bicicleta, eu não lembro mais. Foi da bicicleta. Foi da bicicleta, né? Aí você caiu da bicicleta real, se ralou inteiro e agora você sabe qual é o efeito disso. Você teve um efeito prático disso. Né? Você percebeu que tem diversões que nunca vai superar a experiência pessoal, a experiência física. Nunca vai superar. Então você tá lá jogando, jogo de bicicleta, jogo de tiro. Viu? Por isso que eu não acredito que, por exemplo, jogo de tiro traz violência nas cabeças das pessoas. Não, né? Não é isso. Não é isso. Ele não tá ligado nem. Não tem conexão com a realidade. Agora, uma pessoa que eventualmente esteve no meio de um tiroteio, pode ser que nem goste de um jogo de tiro. Porque aí aquilo vai trazer a realidade de volta. Então, na minha época tinha jogo de enduro, né? Atari. Atari, todos os jogos toscos. De carrinho, né? Tosco, né? Jogo de enduro, não virei corredor, não virei o Ayrton Senna. Tinha jogo de pitfall, não fui pra Amazônia pular jacaré. Tinha jogo de pitfall. Na vizinha de espaço lá. Como chamava? Era o asteroide. Space X e tal. E eu não virei detonador de bomba no Oriente Médio. Quer dizer, não é isso, cara. Não, inclusive o pessoal fala que os desenhos hoje ficaram ridículos, né? Porque não pode ter violência, pode ter isso, pode ter aquilo. Então, tanto que fica que eles colocam os bichinhos, as pessoas, tudo meio delicadinho, tudo... Né? Tiraram os anões da Branca de Neve, lá no desenho da Disney. Falaram, mas como assim tirar os anões da Branca de Neve? O nome não é Branca de Neve, né? É Branca de Neve e os 7 Anões. Então, enfim, mas isso aí flopou, legal esse filme. Flopou demais. A gente tinha tinha o Pica-Pau, o Tom e Jerry. Pica-Pau era só violência. Só violência. O Tom e o Jerry, coitados, né? E eles andavam com arma, né? Dava tiro, com espingarda e tal. Tinha o Gordo e o Magro, os Três Patetas, aquela pancadaria o tempo todo. Eu nunca fiz nada em alguém porque você via isso. Porque eu via isso. Entendo. O Pica-Pau, por exemplo, o Pica-Pau inteirinho é baseado na época de fome, né? Da pós-guerra, né? Na época de fome. Então ele é inteirinho baseado nisso. 29, 30 lá, né? É sempre baseado em o personagem tá com fome. Pode ver, é o inverno que acaba a comida, ele vai lá e briga com o urubu. Aí tem outro episódio lá que ele cai numa ilha, acaba a comida e ele briga com o cachorro. Aí tem é sempre baseado em coisas do tipo. O pinguim com frio é sempre baseado em perrengues da época pós-guerra, né? E sempre com violência. Sempre com violência. É porrete, é arma, é espingarda, explode a cara e aparece um cheiro de bolinha. Exatamente. Lúdico, mas é sempre baseado em violência. E isso não trouxe uma geração violenta. Não é por isso que a geração é violenta. Se for pensar nisso, que desenhos a gente tem hoje para os jovens hoje de 15, 16 anos que vão assaltar celular, que batem, dá um tiro na pessoa para pegar o celular? Nem mais pede o celular. Mas eu escutei outro dia que a Peppa Pig era violenta. Peppa Pig. Meus filhos não assistiam. A Peppa Pig é mais nova que meus filhos. Assistiam Backyardigans. Backyardigans é legal. Eu adoro os Backyardigans. Não, ficou tudo tinha muito... coisa... Enfim, muito... Castelo Rá-Tim-Bum, tinha outras coisas também que mas não era violento. Mas não era violento. Não, mas que complementava. Mas uma vez perde a graça das coisas. Perde a graça. Ficou que tudo não pode e no final das contas nada está resolvendo. Exatamente. Essa que é a questão. E aí a gente volta de novo para a questão da educação. Então, na verdade, assim, opinião minha, o desenho, ou seja lá, o filme de violência, não é isso que traz. O que traz a violência é a falta de limite. Não é isso? A falta de limite. O cara não tem limite. Bom, tudo bem, eu vou fazer. Porque se eu pegasse um pedaço de pau e desse no meu irmão, eu ia tomar uma surra. Opa, no desenho pode, mas aqui não. Hoje não, entendeu? Ele vai indo, vai avançando e ninguém fala nada. Inclusive, é outro tema aqui, né? Que os pais não conseguem controlar os filhos, não sabem dizer não para os filhos. O filho quer, tem que dar. Como é que resolve isso aí? Se você falar não,
traumatiza, aí dá burnout. Enfim, mas e aí? De falar não. É assim, olha, alguns pais acabam não falando não, porque se sentem culpados, né? Estão lá trabalhando, e aí o pouco do tempo que tem para ficar com os filhos, não falam não porque querem estar ali com carinho, né? Eles acham que não falar não faz com que o filho querem goste só estar com o lado protetor, dele, o lado protetor, né? Então já terceirizou já a educação, né? Porque está trabalhando, então o filho está na escola, da escola vai para outra escola, vai para outro cursinho, vai com a babá. Aí põe na natação, põe não sei aonde, não sei onde, aí faz um monte de coisa. Aí só te vê de noite, daí de noite tudo pode. Porque quando a mamãe chega, o papai chega, não, tudo e também pode. você... Aí não fala não. Você não fala não, porque se você falar não, você que vai ter que brincar com a criança. Isso. Talvez também. Aí você tá cansado, o que você faz? Toma, faz um joguinho aqui. Isso aí. Aí terceirizou, né? De novo, né? De novo. Terceirizou de novo. É por aí isso que vai ficando, responsabilidade. Por isso que a terceirização pode ser algo muito complicado. Porque ela pode ser tua aliada, mas também pode ser o teu fim, né? Antes de você ser amigo do seu filho, você precisa ser pai do seu filho. Sim. Precisa ser mãe do seu filho. Para você ser pai ou mãe, você precisa pensar em tudo isso que a gente está falando aqui. Você precisa pensar nos limites, precisa pensar no não, no que pode e no que não pode. Frustração. Criança hoje sabe lidar com frustração? Não. Hoje você fala não com a criança, ela sai despirocando no sim, shopping. Sai. Exatamente. Não está acostumado com o fracasso. E o que acontece com a criança que não se habitua com o fracasso? Vira um adulto que não sabe fracassar. Que tudo que fracassa abala. Vira depressão. Não sei lidar com o fracasso. Agora, poxa, quando você tem uma cultura que você aprende que você chegar no sim tem 15 nãos, né? Tem uma técnica de vendas que fala para você tentar 50 vezes, é isso? 50 vezes. 50 vezes 50 nãos até você ganhar você chegar no sim. Que isso seria uma técnica de vendas para falar que se você chegar no 50 alguma vez, esse cara que fez a técnica fala que abandona tudo. Porque você não chega, né? Você recebe teu primeiro sim no 25. Eu faço esse exercício todo 29, dia. né? Todo dia eu faço esse exercício. Porque eu tô à frente do departamento de comercial da empresa. E aí a gente tem nossas metas e tudo mais. E eu tô sempre contando ali, ó. Vamos ver com quantos eu vou falar. Quantos não eu vou ganhar? Virou diversão. Entendeu? Quantos não eu vou ganhar até o primeiro sim? Aí eu falo pra ele, hoje foi 12. Então hoje falta foi pouco, 25. já vai chegar o sim. Hoje foi 30. Ele vai, não desmotiva. E eu não me contento com não. Agora imagine você ser abalado no primeiro não. E aí? Ou no segundo. Né? Então, lidar com a frustração é uma coisa que você tem que aprender logo de cara. Logo de cara. Você tem que chegar e falar para os pais logo de cara. Falar, eu quero fazer... Eu sempre me lembro da história do Hassum. O Hassum conta uma história da mãe dele que é muito legal, né? Hassum, quem que é? O Leandro Hassum, o ator. Aquele que era gordinho, agora tá magrinho. Fazia o... Ai, não pode falar gordinho também. Tava o quê? Acima do peso, pode? Acima do peso, sei lá. Ele é um ator que faz comédia, né? Tem vários filmes, né, de comédia. E tem uma sketch que tá no Jô Soares contando a mãe dele. E ele fala que a mãe dele era aquela pessoa rígida, né? Que ele tava tirando um sarro, né? Como era comédia dos pais atuais, né? Que o filho chega assim, olha pra mesa e fala: não quero comer isso. Aí a mãe começa: você quer que eu faça um nugget? Ele fala desse jeito, é engraçado, né? Você quer que eu faça um nugget? Um nugget. Na época da minha mãe, olhava pra comida e falava: come. É o que tem. É o que tem, exatamente. Acabou. Você não tem opção. Por ter a comida. O dia que você tiver o seu teto, que você tiver a sua casa, que você pagar as suas contas, você faz o que você quiser. Aqui dentro você vai comer a comida que tem. E eu fui educado desse jeito. E eu me identifico muito porque foi uma similar educação. E aí ele conta essa história para dizer o quanto as crianças de hoje são nuggets. Nuggets. Como é que elas são? Que eu bato um todinho. Tem o verdinho na comida. Nossa, o verdinho da comida, lembra disso? O verdinho da comida. Sim. Salsinha no feijão. O verdinho, não vou comer que tem verdinho na comida. Fígado, era o fígado, né? O bife, né? Óleo de fígado de bacalhau e entre outras coisas. Mas é ruim esse Biotônico negócio, Fontoura. Esses dois aí. Sei lá, mas você tem que comer, tem que tomar aquele troço lá. Ave Maria. É isso. E assim, você começa a aprender, nos nossos níveis de comportamento, tem um que chama criança adaptada, que é aquele que você se adapta às coisas, né? E esse tipo de comportamento é um comportamento que te favorece muito. Claro, você não pode ser passivo para tudo e se adaptar a tudo o tempo todo. Você vira um bundão,
ele tem um critério, né, esse tipo de comportamento, que tem que ter um nível legal. Você se adaptar às coisas. Então, a comida que tem, é a comida que tem. Isso não vai mudar nada na minha vida, né? Alguém me oferece, quer refrigerante, você quer Coca ou Guaraná, e tanto faz. Não é tanto faz. Agora você tem poder de escolha, escolhe. Sim, escolhe o que você quer. Não usa a tua criança adaptada lá em cima, né? Tanto faz, não, escolhe. Então, isso vai moldando a forma de comportamento das pessoas. Bom, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Nós só cobrimos 2. A gente só falou de 2 tópicos? Só 2 tópicos. E de 6, a gente vai ter que voltar. Não, 6 não, tem mais aqui. Então a gente vai ter que voltar. Não, a gente faz o quadro, a parceria Evolução Inconsciente com o podcast. Não é? A gente super não. Faz o pronto. A gente fala muito, hein, Cláudio? Você fizemos fala demais. aqui a parceria. Não, mas aí é o seguinte, como que as pessoas... Nós vamos ter que encerrar, senão eles vão me dar um... Ó, a produção. Produção ali tá. Produção. Serra! Calma aí. Então, vocês... como é que o pessoal entra em contato com vocês? Assim, como é que treina? O que vocês podem ajudar as famílias, os pais que querem saber mais, aprofundar? Vocês têm 1 minuto para... 1 minuto? Bom, no nosso Instagram, evolução_inconsciente, tem todos os nossos contatos. E o que a gente gosta de falar, o que a gente faz, né? A gente desenvolve pessoas para se tornarem grandes líderes. Então, líderes da vida, Sim. né? Então, você saber liderar sua vida, sua carreira, sua família, enfim, é só entrar em contato com a gente. A gente tem uma série de treinamentos dentro da nossa esteira, desde imersões com 3 dias que a gente fica em hotel, até imersões que são day training, que é 1 dia só, enfim, focado mesmo em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento humano, né? E comunicação, oratória, uma série de coisas. E é super legal a gente poder ajudar as pessoas a evoluírem, buscarem dentro dela a essência delas e trazerem a autenticidade, né? Sim. E a gente vai moldando, conforme as necessidades que vão surgindo, a gente vai criando alguns produtos. Então, a gente está criando alguns produtos específicos para adolescentes que vão entrar no mercado de trabalho, porque a gente percebeu que é uma necessidade muito grande, pessoas, por exemplo, que vão com o pai numa entrevista de estágio, né? Então, a gente está preparando o profissional para começar a entrar no mercado de trabalho. Tem um outro produto que a gente acha muito legal, que está muito ligado à família, que é 1 minuto. É 1 minuto, já passou. Que é ligado a casais. É uma tentativa de recuperação de um casal, por exemplo. É um produto bem bacana também, sempre trabalhando com PNL, etc. E daqui a pouco vamos ter o nosso Evolution Jovem, que é para uma pessoa mais... para criança, né? Mas, de 10 a 14, 15 anos. Já ter o primeiro contato com esse tipo de educação emocional. Com o seu posicionamento, né? Porque é importante a criança, o jovem, o adolescente aprender a se posicionar. Isso não significa falta de respeito com os pais, né? Mas sim, falar o que gosta, o que deseja. É importante de se colocar como conversa, não como imposição para não ganhar um não. Se eu imponho, meu pai cede e eu ganho não, né? Eu ganho sim, né? Então, não é assim. Tem que negociar, inclusive com seu pai e com a sua mãe. Então, tem um versículo na Bíblia que diz que é bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, o cara que sabe o que quer, o cara é feliz. É isso. Né? Encerrou com chave de ouro. É isso. Muito bem. Beleza, muito obrigado, gente. Muito Foi obrigado. ótimo. Muito obrigado. Foi bem... Não parece que passou tão rápido assim. Pois é, então. Mas beleza, infelizmente. Mas tá bom, os contatos estão aí e eu muito tinha obrigado. Mais aqui quando... com certeza, tem mais coisa aqui. Volta, claro. Bom, você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de curtir, compartilhar e se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e até o próximo episódio.